Você já se perguntou por que algumas mulheres conseguem prender a atenção de um homem sem sequer precisar falar uma palavra? Elas não precisam correr atrás, provar nada, muito menos implorar para serem vistas. Elas apenas estão, e isso basta. Existe algo nelas que opera em um plano quase invisível, mas impossível de ignorar. Não é apenas beleza, não é só carisma, é uma força emocional silenciosa, quase como um perfume psíquico que desperta o instinto mais primitivo do homem, o desejo de conquistar o que ele sente que pode perder. Essas mulheres não são barulhentas, não precisam estar no centro de tudo, mas, quando entram em um ambiente, algo muda. Os olhares se desviam. Os batimentos cardíacos, mesmo inconscientes, aceleram. É como se o cérebro masculino reconhecesse, antes mesmo da lógica interferir: aqui está alguém diferente. E não é porque ela sorri mais ou fala o que ele quer ouvir. Muito pelo contrário. Muitas vezes, ela é o silêncio que o desconcerta, a calma que desafia, a mulher que não se explica. No jogo psicológico da atração, o que realmente prende um homem não é o que você mostra de imediato, mas o que ele sente que precisa decifrar. O cérebro masculino é orientado para resolver problemas, conquistar objetivos, superar desafios. Quando tudo é entregue de bandeja, ele agradece e depois vai embora. Mas quando uma mulher exala um certo grau de mistério emocional, quando ela parece completa por si só, o sistema límbico do homem entra em alerta, libera dopamina, começa a criar associações entre ela e a recompensa emocional. Ele pensa que está no controle, mas, na verdade, está apenas preso na dança neuroquímica do reforço intermitente. E é aí que começa o vício. Porque, veja bem, o que vicia não é a presença constante, é a presença que oscila, a que surpreende, a que desafia. A mulher que sabe disso não joga com joguinhos, ela joga com a própria natureza humana. Ela compreende que mostrar tudo de uma vez não é intimidade, é pressa. E a pressa, aos olhos de quem procura fascínio, é como apagar uma vela antes do vento soprar. Um dos traços mais hipnotizantes é essa independência emocional crua e não fingida. É quando a mulher não se molda para agradar, quando ela não transforma seus desejos em adaptações constantes para caber na vida de alguém, quando ela permanece inteira, mesmo diante do medo de perder. E isso, por si só, é um sinal de altíssimo valor psicológico, porque os homens, ainda que não confessem, são atraídos por aquilo que os desafia a crescer. Por mulheres que não aceitam pouco, que não se dobram diante de migalhas, que não hesitam em ir embora quando o respeito se dissolve. O cérebro masculino registra isso como raridade. E tudo que é raro vira prioridade. Mas aqui vai uma verdade que poucas suportam ouvir. Uma mulher só se torna esse tipo de presença quando ela para de buscar validação, quando ela deixa de precisar ser desejada para sentir que é suficiente, quando ela se olha no espelho e não se pergunta mais: será que ele vai me querer? Mas sim, será que eu quero esse tipo de energia na minha vida? É nesse momento que a balança muda, que o jogo vira, que o homem, mesmo que nunca tenha dito em voz alta, começa a observar, a se ajustar, a buscar formas de se encaixar no universo dela. Porque ele sente, mesmo sem entender, que aquela mulher não depende de ninguém para florescer. E é esse tipo de liberdade que mais atrai. A liberdade que não exclui o amor, mas que o escolhe ao invés de mendigá-lo. Há algo quase primitivo nessa dinâmica. Os homens foram socialmente ensinados a valorizar o que precisam conquistar. Mas, quando a mulher se anula, se entrega rápido demais, ou tenta ser fácil de amar, ela aciona outro instinto, o da fuga. Não por maldade, mas porque o cérebro humano não valoriza o que é previsível. A previsibilidade constante mata a excitação emocional. E uma mulher previsível, ainda que doce,
ainda que linda, pode se tornar invisível com o tempo. Por isso, o segredo não está em fazer mais. Está em fazer menos e ser mais. Ser mais presente com você mesma. Ser mais consciente dos seus limites. Ser mais firme com o que você permite. Quando uma mulher começa a viver com base na sua própria abundância emocional e não na carência que espera ser preenchida, ela se transforma em algo que não pode ser manipulado, nem esquecido. Porque, no fim das contas, o que os homens mais desejam e nunca admitem é o tipo de mulher que não precisa deles. Que os escolhe, sim, mas que jamais se esvaziaria só para ser escolhida de volta. Quando um homem sente que uma mulher não está tentando conquistá-lo, mas sim vivendo uma realidade onde ele precisa ser digno dela, algo dentro dele desperta. Não é arrogância da parte dela, é clareza. E clareza, para um homem emocionalmente maduro, é afrodisíaco. Essa mulher não precisa repetir 1000 vezes que sabe o que quer. Ela demonstra isso nas pequenas decisões, no olhar que não hesita, na postura que não se curva, no silêncio que não suplica. Ela sabe dizer não sem precisar levantar a voz e sabe partir sem fazer escândalo, porque ela compreende que a paz de espírito custa caro demais para ser trocada por uma presença inconsistente. É nesse ponto que entra o segundo traço que mexe profundamente com a psique masculina, o autocontrole emocional. A mulher que não reage impulsivamente, que não perde o eixo diante da ausência, do ghosting, da instabilidade, ela se torna perigosa. Não para machucar, mas para expor o desequilíbrio de quem achou que teria poder sobre ela. Quando ela não implora, quando ela não quebra o próprio valor tentando consertar o outro, o cérebro do homem registra: essa mulher é diferente. Ela não depende da minha presença para se sentir inteira. E isso é perturbador, no melhor sentido da palavra. Porque veja, a maioria dos relacionamentos disfuncionais nasce de uma dança de validação mútua. Você me dá amor e eu te devolvo sentido. Mas quando uma mulher quebra esse ciclo e encontra o próprio sentido antes de qualquer relacionamento, ela se posiciona como um novo paradigma. Ela não joga mais o jogo da carência emocional. Ela vira o tabuleiro e só permanece ao lado dela quem também aprendeu a andar com as próprias pernas. Existe ainda um terceiro elemento que magnetiza: a mulher que cultiva prazer próprio. Aquela que tem paixões, hobbies, ambições, que brilha em outras áreas da vida que não envolvem um romance. O homem observa isso com um misto de fascínio e respeito, porque ele percebe que, se não somar, será apenas mais um detalhe irrelevante numa vida já preenchida, e isso o obriga a crescer ou a recuar. Mas há um detalhe aqui que muitos ignoram. Prazer próprio não é a mesma coisa que ocupação compulsiva. Não é fingir estar bem quando por dentro tudo grita. Não é postar fotos para provocar ciúmes ou parecer desapegada. Isso é teatro. E teatro não engana o inconsciente. O verdadeiro prazer próprio nasce da presença. Da mulher que sente prazer em existir, em explorar o mundo, em aprofundar suas raízes internas. Que não precisa provar nada para ninguém, porque sua própria companhia já é alimento. Ela não compete, não compara, não dramatiza, porque ela sabe, quanto mais ela se alinha com quem realmente é, mais magnética ela se torna. E os homens percebem isso nos detalhes. No riso solto, na ausência de medo, no olhar que não busca a aprovação, mas que, mesmo assim, atrai. E aqui vem um dos traços mais poderosos e ignorados: a capacidade de se retirar sem fazer barulho. A mulher que vai embora sem discursos, sem textões, sem escândalos, que simplesmente entende o momento de partir. E parte. O cérebro masculino, treinado para lidar com conflitos ruidosos, não está preparado para o silêncio assertivo. E esse silêncio ecoa, repercute, cria espaço para reflexão. Ele não entende de imediato, mas algo dentro dele sabe:
ele perdeu algo raro. Porque enquanto a maioria tenta prender, ela solta. E é nesse ato de soltar, de deixar ir, que ela mostra o seu maior poder. Ela não força, não insiste. Ela se afasta e se ele não vier, ela não volta. Porque ela entendeu que o amor precisa ser escolha mútua, não esforço unilateral. E o cérebro do homem respeita esse tipo de mulher mais do que qualquer outra. Porque ela não ameaça, ela ensina. E a lição é clara: ou você cresce ou você perde. Não é sobre frieza, é sobre maturidade. E a maturidade tem um efeito devastador sobre a atração. Ela filtra. A mulher madura não é desejada por todos, mas por aqueles que têm olhos para enxergar, ela se torna inesquecível. E é aí que nasce a conexão real. Não mais baseada em necessidade, mas em admiração. Porque um homem pode se envolver com várias, pode flertar, curtir, brincar, mas ele só vai se entregar, de verdade, àquela que o desafia a ser melhor, aquela que não se contenta com pouco, que não se ilude com promessas, que não se molda para caber, que sabe o que oferece e que, justamente por isso, não aceita ser tratada como mais uma. Ela não é mais uma. E ele sente isso, mesmo que não saiba colocar em palavras. O corpo dele sente. O coração acelera. A mente racional tenta resistir. Mas é inútil. Porque o desejo mais profundo do homem não é apenas por beleza, é por profundidade, por verdade, por intensidade emocional que não sufoca, mas que também não implora. Essa mulher é o caos calmo, o fogo que não queima, mas aquece, e o frio que não congela, mas cura. Existe algo quase ancestral na forma como os homens reagem a mulheres emocionalmente autônomas. Elas não gritam, não imploram, não fazem escândalos para chamar atenção. Mas sua ausência pesa como chumbo. E é exatamente aí que se revela outro traço secreto que os homens acham irresistível: a mulher que domina a própria energia. Ela não entra num ambiente tentando ser percebida. Ela simplesmente é percebida. Porque seu campo emocional é coeso. Não carrega aquele ruído de ansiedade que muitos homens já aprenderam a identificar, mesmo sem entender conscientemente. Eles sentem quando uma mulher está ali com fome de afeto, sede de reconhecimento, olhos buscando aprovação, e o instinto se retrai, o corpo afasta, não porque ela seja menos digna, mas porque essa necessidade, essa cobrança silenciosa, pesa. Agora, quando uma mulher carrega uma energia limpa, sem tensão, sem imploração, ela muda o ar à sua volta. É como se dissesse sem palavras: eu não vim buscar nada, eu só vim ser. E essa presença é como um imã, porque o homem, por trás da armadura, também está cansado de jogos emocionais. Ele também deseja paz, só não sabe onde encontrar. Mas quando sente, ele sabe, e sente nela. Esse tipo de energia vem de um lugar interno, de um tipo de amor próprio que não foi construído por likes, nem por afirmações vazias, mas por enfrentamento, por choro escondido que virou força, por perdas que deixaram cicatrizes, e ainda assim, ela escolheu continuar com o peito aberto. Porque uma mulher que já foi quebrada, mas não se tornou amarga, tem uma beleza que escapa às palavras. Ela passou pelas fases do apego, do medo, do desespero de ser escolhida. Mas hoje, escolhe, não por vingança, não por arrogância, mas por clareza. E essa clareza é magnética. Os homens percebem isso no olhar dela. Um olhar que já viu o pior, mas ainda acredita no melhor. Que não corre, não força, não suplica. Apenas observa. E, ao observar, provoca. Porque ele se vê sendo analisado e sente que precisa merecer aquele espaço. Nesse ponto, entra outro traço invisível, porém poderoso: a mulher que se diverte com a própria vida, que não está esperando alguém para salvá-la da rotina,
que não transfere ao parceiro a responsabilidade de preencher seus vazios. A mulher que dança sozinha na sala, que ri alto no carro, que se encanta com as pequenas coisas. Essa mulher mexe com o cérebro masculino em um nível quase infantil, porque ela toca algo lá dentro, a criança dele. A parte dele que quer brincar, rir, ser visto, ser aceito sem julgamentos. Mas ela não é permissiva. Ela não tolera desrespeito disfarçado de liberdade. E isso é o que a torna ainda mais intrigante. Ela consegue ser leve, mas firme, doce, mas inteira. O homem sente que pode ser ele mesmo, mas entende que não poderá ultrapassar certos limites. E isso, para um homem que busca algo real, é afrodisíaco. Por outro lado, os que só querem controle ou validação saem correndo, porque ela não é moldável, não se deixa treinar, não negocia seus princípios por um pouco de afeto. Ela vive sob uma regra emocional clara: se custar minha paz, é caro demais. E isso transforma sua presença em um filtro natural. Ela repele o que não tem frequência para sustentar sua intensidade e atrai exatamente o que é compatível com sua vibração. A verdade é que a mulher que se conhece profundamente desperta dois tipos de reações: ou medo ou adoração. Os imaturos a temem, pois sentem que perderão o controle. Os maduros a desejam profundamente, porque veem nela a chance de viver algo que transcende o banal. Algo que não é apenas pele, nem conversa boa, mas alma, frequência, presença real. E a razão pela qual muitos homens guardam isso em segredo, esse fascínio por mulheres assim, é porque nem sempre estão prontos para lidar com elas. Eles sabem, no fundo, que essas mulheres não toleram migalhas, que elas exigem presença total ou ausência definitiva. E isso assusta, porque para estar com uma mulher assim, o homem precisa se elevar, precisa abandonar os jogos, precisa amadurecer. E o crescimento, embora necessário, dói. Mas o homem que atravessa esse processo, que encara suas próprias sombras para estar à altura, encontra algo que o dinheiro, o status, o poder não conseguem oferecer. Uma mulher que não precisa dele, mas que mesmo assim o escolhe. Todos os dias. Não porque faltam opções, mas porque ela reconhece valor onde há profundidade. E esse reconhecimento, vindo de uma mulher que não se vende barato, é a coisa mais irresistível que um homem pode experimentar. A mulher que se transforma nesse tipo de presença não nasceu assim. Ela foi lapidada pelo tempo, pela dor, pelas promessas quebradas e pelas versões de si mesma que precisou enterrar para renascer. Cada traço que hoje encanta, a leveza, o mistério, a clareza, a firmeza, foi esculpido sobre as cinzas de relações que não a viram, que não a ouviram, que não souberam amá-la, mas que, sem querer, ensinaram uma lição brutal: ou você se ama, ou ninguém vai conseguir sustentar o seu vazio. E é exatamente por isso que um dos traços mais irresistíveis de uma mulher é a sua autenticidade emocional. Não a versão da autenticidade que se exibe, que quer provar o quanto é real a cada gesto, mas aquela que transparece na forma como ela lida com o mundo. Ela não finge não se importar. Ela realmente aprendeu a não depender da reação alheia para validar seu sentir. E isso a torna transparente. Não perfeita, não impenetrável, mas autêntica. Ela pode chorar e ainda assim ser forte. Pode sentir saudade e ainda assim não mandar mensagem. Pode amar profundamente e ainda assim ir embora se o amor não for correspondido com presença. Porque a mulher que é dona de si mesma compreende que o que ela sente é precioso demais para ser desperdiçado onde não há reciprocidade emocional. Esse tipo de mulher vive numa frequência que incomoda os superficiais, porque ela exige profundidade, mesmo em silêncio. A presença dela cobra sem pedir.
A forma como ela olha revela se o outro está inteiro ou só presente de corpo. Ela não aceita metades, não porque seja exigente demais, mas porque já se entregou para menos e pagou caro demais. E agora só aceita o que pulsa verdade. E nesse ritmo, ela começa a atrair outro tipo de homem. Um homem que já errou, que já perdeu uma mulher assim e sentiu o vazio que ela deixou. Um homem que entende que um corpo bonito atrai o olhar, mas uma alma que vibra firme, prende o coração. Ele se aproxima não para sugar, mas para somar. Porque percebe, mesmo sem saber explicar, que ela não é um prêmio, é um caminho, e que só poderá caminhar ao lado dela se estiver disposto a andar com os próprios pés. Mas o mais impactante de tudo é que, mesmo diante de um homem assim, ela não se desmonta, porque ela não está mais em busca de um salvador. Ela não precisa mais ser completada. Se vier amor, ótimo. Mas, se não vier, ela continua. E essa continuidade, essa independência real, essa capacidade de seguir em frente sem drama, é um veneno doce para o ego masculino. Porque o homem sente que, ao lado dela, ele não é necessário. Ele é escolhido. E isso muda tudo. Quando um homem percebe que está diante de uma mulher que não precisa dele, mas que o deseja mesmo assim, algo nele se reorganiza. Ele não quer mais jogos. Ele quer presença. Ele quer construir. Porque sabe que, se bobear, ela vai embora. Não por birra, mas por sanidade. E esse é um ponto fundamental. A mulher que conhece seu valor emocional tem algo sagrado dentro de si. Ela não negocia sua saúde mental. Não importa o quanto goste de alguém, se aquilo começa a ferir sua paz, ela fecha a porta. Com dor, com saudade, mas fecha. Porque aprendeu que nenhum amor vale o preço da própria alma. Essa força silenciosa se sente no jeito como ela se move, no que ela tolera, no que ela dispensa. Não é sobre parecer forte, é sobre ser forte onde importa, nas decisões. Ela pode até se derreter por alguém, mas jamais irá se dissolver. Porque ela já esteve lá. Já foi engolida por paixões que a deixaram vazia. E agora vive num novo ciclo. Um onde o amor próprio não é discurso, é prática. E essa prática é o que mais assusta e fascina os homens. Porque ela não ameaça. Ela não manipula, ela simplesmente vive. E ao viver assim, se torna inatingível para aqueles que só sabem se relacionar com a dor alheia. Mas, para os homens que sabem reconhecer a grandeza de uma mulher que se reconstruiu, que se lapidou na própria escuridão, que escolheu florescer mesmo sem aplausos, ela é luz. Não a luz que cega, mas a que ilumina o próprio caminho. E quem quiser acompanhar, que venha inteiro. Num mundo onde a pressa é confundida com paixão, onde a intensidade é confundida com dependência e o barulho com conexão, uma mulher silenciosamente segura de si se torna uma revolução. Ela não corre, não compete, não implora por presença. Ela apenas existe em um eixo que muitos nunca experimentaram, o do amor não condicional. Por si mesma. E aqui se revela um dos traços mais sutis e devastadores aos olhos de um homem, a mulher que sabe escutar. Mas não do jeito passivo, que ouve tudo e engole seco para manter a paz. Não, ela escuta com a alma, com presença, com o olhar inteiro, com um silêncio que acolhe e, ao mesmo tempo, confronta. Porque ouvir profundamente é um dom raro. E o homem que é ouvido de verdade por uma mulher dessas, pela primeira vez na vida, sente que pode ser vulnerável sem perder sua masculinidade. Mas ela não escuta para curar. Não se posiciona como salvadora. Escuta porque é consciente. E porque sabe, ouvir sem tentar consertar é uma forma de respeito. E o respeito, esse valor cada vez mais escasso, é uma das maiores formas de atração duradoura. Ela respeita seus próprios limites e, portanto,
respeita os do outro. E essa harmonia desperta algo que nenhuma aparência é capaz de provocar: confiança. E confiança, para o cérebro masculino, é portal de entrega. Ele pode se atrair por muitas, mas só se entrega quando sente que encontrou espaço seguro. E mulheres que vivem essa verdade, que criam esse espaço sem esforço, porque são esse espaço, são raridade emocional. Não precisam de esforço para aprender, porque não prendem ninguém. Elas atraem e deixam livre. E é exatamente por isso que ninguém quer sair. E quando, inevitavelmente, algo não corresponde, quando ela percebe que a presença do outro começa a pesar mais que somar, essa mulher não confronta com drama. Ela se recolhe. E esse recolhimento é como um espelho, porque o silêncio dela não é vazio. É espesso, cheio de verdades que o outro terá que encarar, cheio de ausências que doem mais do que qualquer grito. O homem, ao perceber que não há mais reação, começa a ouvir a própria consciência. E o que antes era apenas uma relação se torna uma memória que inquieta, porque ela não implorou, não implodiu, ela apenas partiu com dignidade. E a dignidade, quando vem do amor próprio, deixa marcas que nem o tempo apaga. É nesse ponto que muitos homens começam a repensar tudo, porque a ausência dessa mulher não é apenas física, é energética. O rastro que ela deixa é o da elevação. E quem já provou da presença de uma mulher elevada, dificilmente se satisfaz com o raso. E não estamos falando de arrogância, de superioridade, de orgulho, mas de uma simplicidade tão profunda, tão centrada, que desmonta qualquer jogo. Ela não tenta impressionar. Ela não quer ser a mais desejada. Ela só quer ser verdadeira. E nessa verdade reside seu maior charme. Porque homens sentem, mesmo quando não entendem. Eles sentem quando estão diante de uma mulher que não está agindo, nem se vendendo, nem esperando. Uma mulher que não está tentando ser a escolhida, mas que está escolhendo todos os dias, onde vale a pena estar. E aqui está talvez o traço mais poderoso de todos: a mulher que honra sua própria intuição. Aquela que sabe quando algo está fora de sintonia, que sente, antes mesmo da palavra ser dita, que tem algo errado ali. E em vez de se sabotar ou se calar, ela age. Não como uma detetive emocional, mas como alguém que já viu o suficiente para não precisar de provas para se afastar do que não vibra verdadeiro. Ela não precisa que a traiam para ir embora. Basta que traiam a vibração, que quebrem a congruência, que deixem de somar. E isso, por mais sutil que seja, ativa nela um instinto afiado de preservação emocional. Porque ela sabe que sua energia é sagrada e que energia trocada sem reciprocidade é drenagem. É essa mulher que os homens mais respeitam, mesmo quando não ficam com ela. Porque ela os obriga a crescer, a olhar para dentro, a sair da superfície. E mesmo que demore, mesmo que leve tempo, mesmo que muitos não digam em voz alta, ela é lembrada, como um sonho lúcido, como uma lição, como uma frequência que se experimenta uma vez e nunca mais se esquece. E para ela, tudo bem, porque ela não está aqui para ser lembrada com saudade. Está aqui para ser vivida com presença, com verdade, com coragem emocional. E só quem tiver peito e alma para acompanhá-la, fica. O tempo passa, e o que era só desejo vira lembrança. O corpo esquece o toque, mas a alma, essa guarda o impacto daquilo que foi real. E quando um homem de verdade cruza o caminho de uma mulher que carrega esses traços, aquela que se conhece, se respeita e não precisa ser amada para se sentir viva, ele nunca mais se relaciona da mesma forma. Porque ela, com sua presença firme e suave, redefine o que é amor. Ela mostrou que carinho não é barganha, que entrega não é dependência,
que se doar não significa se abandonar. E, sobretudo, ensinou que o verdadeiro poder feminino não está em seduzir, mas em saber a hora de não seduzir. Em olhar um homem nos olhos e perceber que, por mais que ele seja encantador, se ele não vier inteiro, ela não precisa que ele venha. Essa mulher não busca mais quem a aceite. Ela busca quem a enxergue, quem consiga atravessar as camadas e não se assuste com sua profundidade. Quem não veja sua intensidade como ameaça, mas como convite. Quem esteja disposto a se despir emocionalmente também, sem medo de perder o controle. Porque com ela não existe manipulação, existe clareza. E a clareza dela é fogo e cura ao mesmo tempo. Ela não implora por presença. Ela não pergunta onde está o erro. Ela não persegue. Ela desaparece. Mas não como forma de punição, e sim de proteção. Porque a mulher que aprendeu a se amar não discute com quem não sabe valorizá-la. Ela recolhe sua luz e segue. Porque sua paz interior se tornou inegociável. E por mais que isso pareça distante, inalcançável, é nesse ponto que tudo se resume. Ela não nasceu assim. Ela se construiu. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. Cicatriz por cicatriz. Ela foi cada versão da mulher que hoje jura que jamais será de novo. Ela foi a que esperava, a que implorava, a que fazia de tudo. E foi também a que percebeu, tarde, talvez, que o tudo nunca seria suficiente para quem não queria nada de verdade. Por isso, ela não julga as outras. Pelo contrário, ela compreende, porque já foi cada uma delas. Mas hoje, escolhe um novo caminho. Um onde o amor começa dentro, onde a presença do outro é bem-vinda, mas não vital, onde ela já não precisa se provar digna de ser amada, porque ela mesma se escolheu. E quando você, sim, você que escuta isso agora, começa a perceber que esse tipo de mulher também pode nascer dentro de você, tudo muda. Não importa o que fizeram com você, não importa quantas vezes você se perdeu, não importa o quanto você já implorou por migalhas. O que importa é o que você escolhe daqui para frente. Você pode, a partir de agora, se reconstruir. Olhar para si com mais amor e menos julgamento. Você pode começar a se retirar dos lugares onde só existe barulho e carência. Pode começar a criar espaços onde o silêncio não dói, porque é preenchido pela sua própria companhia. E então, aos poucos, você vai entender o verdadeiro segredo da atração. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que espelha. Espelha sua frequência, sua energia, sua clareza. Espelha os limites que você estabelece, a forma como se posiciona, a coragem com que diz não, mesmo tremendo por dentro. Atrair um homem emocionalmente disponível, profundo, verdadeiro, não é sorte, é consequência de quando você se torna tudo isso primeiro. E sim, você vai perder alguns no caminho. Vai abrir mão de relações que antes pareciam intensas, mas que, olhando de novo, só eram vícios emocionais. Você vai sentir saudade de amores que te enganaram com intensidade, mas te deixaram vazia. Vai doer, mas depois vai passar. Porque a mulher que decide se curar, que decide se nutrir emocionalmente, que decide parar de correr atrás de quem não sabe ficar, essa mulher, inevitavelmente, floresce. E quando floresce, não precisa gritar. Ela apenas atrai. E ao final desse processo, algo mágico acontece. Você deixa de esperar pelo amor para começar a vivê-lo. Primeiro em você, depois com alguém que venha inteiro. Alguém que não se assuste com sua grandeza, que não confunda sua intensidade com carência, que não tente diminuir seu brilho para se sentir mais seguro. Alguém que olhe para você e diga, eu reconheço. E aí, você entende que o amor verdadeiro não é aquele que prende, é o que liberta, é o que escolhe, todos os dias, sem que ninguém precise implorar. A mulher que entende seu próprio valor não persegue, ela atrai.